a gente foi criado recebendo essas palavras a respeito da gente, né? Quando a gente era criança. Que você não presta, que você faz as coisas erradas, que você é um inútil, que você é um incapaz, que você não faz nada certo, que você não tem foco, que você não sabe o que é da vida. O fulano, você não sabe o que é da vida, cada hora você quer uma coisa. Esses estímulos que a gente recebe, essas palavras que a gente recebe, representam demandas mentais. Porque aquilo, Rafa, fica enraizado na nossa mente. E o tempo não cura isso. A gente leva para a fase adulta todos esses estímulos e memórias que a gente sofreu quando criança. Isso vai interferir no seu relacionamento com outras pessoas, isso vai interferir na sua vida profissional, isso vai interferir na sua vida financeira e até mesmo na sua relação com a espiritualidade. Porque você, de alguma forma você vai achar que para você aprender espiritualmente você vai precisar apanhar. Você vai precisar ser repreendido. Isso é um modelo colonial. Inclusive, várias lideranças das tradições do candomblé e outras afro-brasileiras, outras tradições afro-brasileiras, estão desconstruindo esse modelo de apanhar para aprender. Sim, isso já vem há um tempo, né? Só que... Obrigado, Xuxa. Exatamente. E a gente combate muito o sistema. E o sistema ele tá dentro das nossas práticas. O JC, não nem querendo te cortar nesse ponto aí, tá? Uhum. Mas tentando entender, né? Dentro todo esse tema da ancestralidade, da postura espiritual, tal, que a gente deve ter, né? Sim, sim. Como você acha, então, que isso daí tá atingindo, claro, essa postura espiritual? Porque, assim, você tá falando de relações familiares carregam ancestralidade, apesar que na ancestralidade, quando a gente mencionou aqui, era mais sobre religião vertente quimbanda mesmo, que a gente ia falar alguma coisa. E podemos mas, falar. Assim, mas de qualquer maneira remete a isso. A ancestralidade tem a ver também com a sua parentela, né? É óbvio. A sua ancestralidade. Antepassados, né? E isso é uma coisa muito interessante, cara, porque eu ouvi falar esses dias uma coisa aqui no programa e vai entrar na Kimbanda. Eu quero que você discorra porque eu vou lá trocar uma ideia com o Michael. Mas assim... Não, você vai ficar aqui. Eu faço o que eu bem entender. Então eu também vou. Então tá bom. E o Bruno vai ficar então? O Bruno vai ficar agora. Então, mas assim, na Kimbanda mesmo, cara, vocês cultuam ancestrais. Sim. Como que você faz caso você não se dê bem com alguém da sua família? Tipo, você não se dá bem com a sua mãe, com o seu pai. Com o seu avô. Como é que você vai fazer esse culto, cara? Ancestral. Como que você tem essa... Você cultua ele. Você cultua ele dentro... Você cultua ele no... Não entendi mesmo, de fato não entendi. Porque foi falado isso aqui. Faz sentido. Você espera morrer e cultua. Não, eu acho que faz sentido, mas eu não entendo. Porque assim, foi falado o seguinte: como você vai cultuar a sua ancestralidade? É princípio. Se você, em vida, não tem uma boa relação com ela. É o princípio familiar, digamos assim. Depende se vem de você ou se... Não vem... Putz, mano, Felipe joga bomba aqui e vai embora, eu odeio isso. Depende muito. Ele joga bomba e sai, né? Depende muito de se vem de você ou é um caso de pessoas ruins que existem ali na sua ancestralidade. Sim. Uhum. De conhecer mesmo. De conhecer mesmo, isso, sim. Mas essa pergunta que o Felipe falou, que ele fez, essa pergunta, né, essa bomba que ele trouxe aí, saiu correndo, faz sentido, porque é o seguinte, Rafa, quando a gente tá falando de culto ancestral, a gente tá falando de culto familiar, querendo ou não um culto familiar, né? E se você tem uma relação ruim, uma relação quebrada, não digo nem com seus pais, mas com a sua ancestralidade, aquilo vai reverberar na sua espiritualidade. Se você tem uma relação ruim com a sua ancestralidade, aquilo vai reverberar na sua espiritualidade. Muitas pessoas, Bruno, por terem uma má relação com o pai e com a mãe e com outros familiares, eles negam a familiaridade deles. Uhum. Tipo, eu não pertenço a essa família. Eu rejeito essa família, eu nego essa família. Tem muita pessoa que é assim mesmo. Isso já é um bloqueio. Mas aí, não tô falando, Rafa, pra você, por exemplo, falar com seu pai, com a sua mãe, porque cada um passou o seu trauma, a sua ferida, e quem sou eu pra minimizar isso? Jamais. Mas não tem como você negar suas raízes. Aliás, tem como você negar suas raízes, mas quais são os resultados da sua vida? Sua vida afetiva,
Sua vida travado, tua vida, é isso? Emocional, exatamente. Não é questão de, perdoar, voltar a falar com os parentes tóxicos. Não é isso. Quando você nega a sua árvore ancestral, seu pai faz parte, sua mãe faz parte, seus avós, seus familiares faz parte, aquilo vai reverberar na sua espiritualidade, na sua relação com seu ancestral espiritual. Por exemplo, se a pessoa tem um familiar que é bandido, que é um criminoso, né? Ela tem um familiar que é bandido, tem um familiar que é criminoso, que traficou, que fez mal para muitas pessoas, que até matou outras pessoas, né? Como que ela vai honrar aquela ancestralidade? É foda, né? Como? Entendeu? Que eu mesmo nem considero mais como meu familiar. Mas esse ato de não considerar como seu familiar é uma quebra na árvore familiar. Por exemplo, eu estou me separando das minhas raízes, da minha ancestralidade. Uhum. Não é você perdoar ou falar com a pessoa. Não, é você aceitar. Eu tive familiares assim. Não eu, JC. Uhum. Tive, mas enfim, não é um assunto pra agora. Eu tive familiares assim, eu tive essas experiências na minha família. Só que essa família que eu rejeito, que eu nego, infelizmente a minha ancestralidade. Infelizmente a minha ancestralidade. Então você tem que se reconectar. Não com a sua família, aquilo dentro de você. Ok, eu aceito, é a minha ancestralidade, mas eu me distancio. Mas ainda assim é minha ancestralidade. Nossa, mas eu tenho uma ancestralidade terrível. Sim, você tem uma ancestralidade terrível. E ok. Não tem espírito na Quimbanda que é espíritos contraventores, espíritos ilegais, espíritos marginalizados e fora da lei. Essa não é a ancestralidade que eu estou cultuando. Como que eu vou negar a ancestralidade familiar sendo que eu estou cultuando esse tipo de ancestralidade, digamos assim? Você entende como uma coisa interliga a outra? E se a pessoa está em um caminho como a Quimbanda, é um resgate ancestral. Uma reconexão vai muito do que ancestral. Você entende como certo ou errado, né? Acho que pra tudo isso, né, Rafa? Porque, entendeu? Sei lá, por exemplo, se você coloca ali que tinha um ancestral, você descobriu que tinha um ancestral que era um escravo. Tá. E esse escravo, era um cara que era meio pra frente e tal, e, fugiu pra uma quilombola, matou o senhor. Revolucionou a parada. Revolucionou a parada, E aí? Esse é ancestral. Você tá construindo... Você tá entendendo aquilo ali como certo ou como errado? Como um assassino ou como um revolucionário? Se você for ver nas leis da época... Ou então, percepção. Ou então, se você era seu ancestral era o dono daquele escravo, que foi assassinado. Você vai entender que aquele cara tava certo em ter um escravo, ou ele era tipo um injustiçado porque foi assassinado. É a sua percepção. Na época não existia lei que incriminava ele. Então, se você olhar pra essa visão, o Rafael tá certo mesmo, mano. Mas se eu for considerar assim, eu tive familiares criminosos contra a lei. Isso faz parte de mim, Bruno. Eu também já. Entendeu? Eu não posso negar isso em mim. Não que eu vá cometer os mesmos atos, não. Mas eu tenho que entender que eu sou uma continuação dessa árvore, sem ela sendo boa ou má. Você tem que dar prosseguimento e você mudar a parada. É isso? É isso, cara, é isso. Se você vê, você vê que os seus ancestrais lá, a maioria, tudo era bandido, tá ligado? Você vai falar, irmão, eu vou pro mesmo caminho? Sim. Ou você é um cara que eu vou procurar ser do bem ali, estudar, trabalhar, construir uma parada, mudar esse padrão, esse ciclo, quebrar esse ciclo. É isso, mais ou quebrar esse ciclo, sim, curar o ciclo, curar esse ciclo tóxico familiar, curar esse padrão familiar, né? Só que, como eu tava falando pro Rafa, como a gente teve essa colonização portuguesa, a nossa criação, o Bruno, ela foi em cima de violência, de abuso, de constrangimento, de humilhação. E como a gente aprendeu isso na nossa infância, a gente carrega esses traumas, essas feridas e essas impressões pra nossa fase adulta. E como você falou, isso trava a vida da pessoa. Sim. Aí ela chega no terreiro, ou chega na igreja, o caminho espiritual que ela pertence, com autoestima baixa, sem autoconfiança, sem autovalorização e com a autoimagem dela distorcida.
Ou seja, ela chega em crise para se trabalhar espiritualmente. Só que o desenvolvimento mediúnico não vai curar os traumas dessa pessoa. A espiritualidade que ela precisa desenvolver, primeiramente, é a espiritualidade centrada no eu dela. Ela tem que construir uma nova versão dela.